E vamos falar agora um pouquinho do Texas Pro. Aconteceram agora as prévias da Open, as finais são mais à noite. Teve um call-out aqui, um dos últimos, ou do último call-out, que foi entre esses três caras. Iain Valliere, Philipp Kleihar e Steve Kuklo. Foi um call-out longo, eles fizeram como tem feito costumeiramente, quando tem menos caras assim no último call-out, eles rodaram, então eles colocaram um pouco o Phil Kleihar no centro, um pouco o Iain Valliere no centro, um pouco o Steve Kuklo no centro. Tem as finais, precisamos ressaltar aqui que tem as finais ainda, e nas finais tudo pode mudar, esses caras aqui podem vir com condições diferentes, eles podem vir mais cheios, ou mais murchos, ou mais secos, ou mais retidos, então a gente tem uma boa ideia do que está sendo nesse momento, mas pode ser que nas finais tudo mude. Não dá para dizer quem tem uma ampla vantagem de acordo com a visão dos juízes, porque eles rodaram os três no centro. Eu escolhi por acaso as fotos que tem o Phil Kleihar no centro. O Steve Kuklo é o mais volumoso, é o maior deles aqui, é um dos mais largos também. Aqui no duplo bíceps de frente ele foi o mais largo. O Phil Kleihar é o cara mais seco e com mais detalhes e mais cortado. O Iain Valliere tá muito bem também, tá seco, mas ele não é o cara mais largo assim. Às vezes as poses dele dão uma derrapada ali e tudo mais. Mas ele venceu o Tampa Pro semana passada e tá com um pouco de impulso, tá com moral aqui. Nessa pose a gente percebe que o Phil Kleihar tem muito detalhe nos quadríceps, embora eles sejam pequenos. Os adutores e femorais eles têm um pouco mais de volume, que aumenta esse volume aqui da coxa, eles encostam um no outro, né? Mas os quadríceps não são tão volumosos assim, embora eles sejam bem cortados, estejam com bastante detalhe e definição. Eu não gosto muito da linha de cintura do Phil Kleihar, é um pouco dilatada, um pouco estufada para frente. Não é tanto para os lados, mas me dá um negócio esquisito, não fica tão legal assim. O Iain Valliere consegue segurar um pouco mais a linha de cintura dele, e o Steve Kuklo também, apesar de não ter uma cintura super estreita e ser ali cinturinha de men's physique, ele consegue segurar bem, e aqui a gente percebe que ele tá bem seco. Ele tem pernas grandes também, mas de uma maneira geral ele não tá super cortado nem super bem condicionado assim. Na expansão de dorsal de frente, a gente percebe mais uma vez aqui a marcação extrema, né, nos quadríceps do Phil Kleihar, não tanto assim nos quadríceps do Iain Valliere, e os quadríceps aqui do Steve Kuklo, grandes, gigantes, só que não tão super secos. O Steve Kuklo é um cara muito largo, o cara mais volumoso, é o maior cara aqui entre os três, só que nessa foto aqui, nessa pose, o Phil Kleihar consegue criar uma impressão de largura muito boa, porque ele tem ombros que são muito arredondados, e ele tem braços que são muito bons, então essa parte aqui de cima parece tão larga quanto a do Steve Kuklo, porém aqui na região dos dorsais eu dá a impressão de que o Steve Kuklo tem um pouco mais de largura. O Phil Kleihar está muito marcado mais uma vez, e a gente vê estriações aqui por todos os lados no peitoral dele. O Iain Valliere tá legal ali, tá muito bem, e o Steve Kuklo também tá com bem volumoso aqui, musculatura bem espessa. Na pose peitoral de lado, eu já tenho uma vantagem aqui um pouco melhor, na minha humilde opinião, para o Phil Kleihar, que tem ombros mais arredondados, uma divisão melhor aqui entre deltoides e braços, uma divisão muito grande aqui no braço, entre bíceps e braquial, e entre braquial e tríceps. A linha de cintura dele ele esconde bem aqui, mas algo ainda um pouco desagradável, e o peitoral bastante fibrado. As pernas dele, que não tem tanto volume assim no quadríceps de lado, como todo cara que não tem tanto quadríceps de lado acaba conseguindo compensar um pouco, embora o Iain Valliere tenha as maiores pernas de lado aqui, esteja bem marcado, bem separado, e o Steve Kuklo tem pernas aqui também volumosas, mas a gente vê que não tá tão marcado e tão separado quanto os outros dois, e o braço dele também não tá marcando tanto assim. Eu tenho aqui uma leve vantagem nessa pose para o Phil Kleihar. Nas poses de costas aqui a gente vê que o Phil Kleihar tem uma desvantagem em volume de pernas, só que ele tá muito marcado e ele tá muito definido. O Steve Kuklo e o Iain Valliere têm mais volume, mas não tem tanta separação assim. O Valliere até tem um pouquinho mais, né, cara? O que o Valliere perde ali de detalhe pela frente, ele consegue recuperar um pouco aqui pelas costas. E o Iain Valliere aqui, na minha opinião, é o mais deficitário em termos de dorsais aqui nesse trio. A gente vê que ele não é nem o mais largo, nem o mais espesso, nem mais o separado. Ele tem uma maçaroca só de coisa aqui. O Phil Kleihar tem dorsais muito bons, espessos de cima até embaixo. A gente não vê diferença, a gente vê a parte alta muito boa, cheia de calombo aqui, cheia de divisão. A gente vê o grande dorsal muito bem, fazendo a bordinha, fazendo a separação muito boa aqui em cima também. E a gente vê a borda inferior do grande dorsal também, muito legal. Esse aspecto aqui cria um aspecto em 3D, um aspecto espesso de cima até embaixo.
O Steve Kuklo tem dorsais também muito bons, com uma estética muito boa, bem desenhado, mas ele parece estar um pouco mais embaçado, tanto aqui nos dorsais quanto nos glúteos, quando comparado ao Phil Clayhar. É um pouco difícil dizer essa altura, pessoal, quem vai vencer. Como eu falei, as prévias, as finais vêm aí, podem mudar tudo. O Ian Valliere venceu o Phil Clayhar semana passada, então não vou dizer que o Phil Clayhar vai vencer aqui, porque nada é impossível nesse mundo. O Valliere vem com uma vantagem. O Steve Kuklo também tem muito nome, tem muito impulso, vem muito bem também. Sinceramente, analisando por essas fotos aqui, que também não estão lá, aquelas coisas não tão maravilhosas, super detalhadas, eu tenho o Phil Clayhar levando vantagem em algumas poses, Steve Kuklo levando vantagem em outras, e o Ian Valliere correndo meio que por fora. Mas como a gente sabe, com a Pro League a gente nunca pode cravar alguma coisa, porque pode vir uma reviravolta muito louca aí, a arbitragem fazer algo que a gente, enfim. Eu teria nesse momento dificuldades em justificar uma vitória do Ian Valliere, embora se caso ele vença, a gente pode sentar aqui e procurar o que os árbitros falam. Como eu sempre gosto de frisar, eu tô mostrando para vocês aqui as diferenças dos físicos, analisando o físico de cada um e sempre tento passar o entendimento do que o árbitro tá vendo. Isso é muito importante. Entender o esporte, entender como o árbitro julga, entender como ele enxerga os físicos. Quando a gente começa a entender o que o árbitro tá pensando, a gente consegue entender um pouco melhor o esporte, embora a gente possa ficar um pouco confuso às vezes, porque nem sempre eles têm seguido um padrão. Vamos aguardar então para ver como serão as finais. Eu quero muito a opinião de vocês em relação a isso. Na opinião de vocês aí, quem deveria ser o vencedor desse show? Conta aí pra mim nos comentários. Por enquanto é só, eu volto mais tarde com vocês com mais vídeos. Eu sou Miguel Chain e não perca, amanhã lives e vídeos aí no canal do Europa Pro o dia todo para vocês. Vou ficando por aqui então, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu!